Obrigado. Obrigado. Quando você iniciar a gravação, o Isaías vai chamar o item 9 e aí ele já vai sair da sala, tá bom? Ok. Ele retorna 1h20, 1h15. Tá certo, obrigado. Bom, então eu peço ao Isaías que chame o item 9 da pauta, o recorrente Porto Seguro, Vida e Previdência. Posso convocá-lo, presidente? Pode convocá-lo. Item 9 da pauta. Gabriela, agora. Falou, vai ficar mensagem privada no chat. Item 9 da pauta, doutora Gabriela, seu processo será agendado agora. Item 9 da pauta, doutora Gabriela, seu processo será agendado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Conselheiros, os senhores receberam o memorial que a gente encaminhou anteriormente? Sim, recebemos. Ah, que bom. Eu posso compartilhar a tela com os senhores ou não tem necessidade? Vamos seguir o rito, depois a gente fala sobre isso, ok? No momento em que você for fazer a defesa. Deixa eu só Tudo ver bem. aqui. Segundo. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade ao julgamento da sessão dessa manhã do dia 29 de setembro, nós estamos no item 9 da pauta, processo número 16, 327, 903, 363, 2008, 11, recorrente Porto Seguro, Vida e Previdência S.A. Esse processo está sob a minha relatoria, conselheiro Ailton Neves da Silva, e presidente da segunda TE. Bom, eu vou ler o relatório do voto, tá? Depois eu abro a palavra para a patrona do contribuinte desenvolver a defesa. Eu aproveitei o relatório da DRJ, tá? Então vamos lá. Trata o presente processo de PERDECOMP e tal, de período de apuração de fevereiro de 2004, compensado com alegado crédito de saldo negativo do exercício de RPJ do exercício 1999, no calendário 98. De acordo com o despacho decisório de folhas tal, a compensação declarada não foi homologada, pois constatou-se que na data da transmissão do PERDECOMP já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de 5 anos entre a data de transmissão do PERDECOMP e a data de apuração do saldo negativo. Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando o seguinte: ressalta que o manifestante que a apresentação da manifestação de conformidade suspende a exigibilidade dos débitos objetos das compensações efetuadas, os termos da legislação tal. Destaca a nulidade do despacho decisório, tendo em vista a ausência da adequada e necessária motivação para a não homologação da compensação efetuada. Porque, segundo ele, a autoridade fiscal não explicita os motivos pelos quais acredita que não existe crédito a ser compensado. Afirma que, face à inexistência da obrigatória motivação, o recorrente fica impossibilitado de efetuar sua defesa para demonstrar eventual impropriedade na delimitação dos aspectos que dão sustentáculo ao entendimento fiscal, em observância à garantia da ampla defesa inserida no artigo 5º da Constituição. Não obstante, a ausência de motivação do despacho recorrido passa a demonstrar a existência do crédito pleiteado. Aduz o manifestante que apurou saldo negativo de CSLL de 99, no valor de 16.825,85, tá certo?
Nesse passo, compensou tal crédito com débito da própria CSLL, cujo fato gerador ocorrera no mês de fevereiro de 2004, consoante se verifica no PERDECOMP e tal. Ocorre que, ao preencher a DECOMP, cometeu 2 equívocos. Informou que o saldo negativo era oriundo do IRPJ, bem como que havia sido apurado no ano calendário de 98, exercício 99, razão pela qual a autoridade fiscal entendeu que o crédito estava decaído. Argumenta o interessado que, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, para os tributos cujo lançamento se dá por homologação, no caso a CSLL, a contagem do prazo decadencial inicia-se com o nascimento do fato gerador do tributo. Se o saldo negativo de CSLL foi apurado em dezembro de 99 e o crédito dele oriundo utilizado em fevereiro de 2004, não havia decorrido o prazo de 5 anos previsto na legislação. Destaca que é dever da administração pública a busca pela verdade material e que devem ser considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria. Destaca que a Receita tem acesso a todas as declarações do contribuinte, DARFs de recolhimento, razão pela qual poderia ter verificado a ocorrência do equívoco no preenchimento do PERDECOMP, e, por consequência, a existência de crédito da CSLL. Alega que o suposto equívoco no preenchimento da declaração jamais poderia culminar na desconsideração do crédito oriundo de recolhimento indevido, por tratar-se de vício de forma, não havendo, portanto, qualquer mácula na efetiva existência do crédito. A DRJ julgou improcedente o pleito, aí eu transcrevo aqui a ementa. O contribuinte, agora em sede de recurso voluntário, apresenta uma série de argumentações aqui, né? Que praticamente reitera e reafirma o que ele já havia falado. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa que ele acrescentou. Basicamente, ele diz que cometeu equívocos no preenchimento do PERDECOMP, quais sejam, informou que o crédito era oriundo de saldo negativo de RPJ, bem como que havia sido apurado no ano calendário de 98, exercício 99, razão pela qual entendeu-se que o direito à utilização do crédito compensável estaria prescrito à época da transmissão do PERDECOMP. Diz que, no recurso voluntário, tá? Abre aspas, constatado o erro no preenchimento do PERDECOMP, ao invés de simplesmente não homologar a compensação em tela, a DRJ deveria ter engendrado uma análise mais detalhada do crédito compensado, notadamente da DIPJ 2000, no base 99, da composição do direito creditório pleiteado. Depois ele usa outro argumento. Diz ainda que o débito compensado reputa-se plenamente inexigível, por tratar-se de estimativa mensal de CSLL do mês 04/2004. Que, abre aspas, concluída a apuração do IRPJ e da CSLL, definido o quantum devido com base no lucro real, a exigência de estimativas mensais deixa de ter eficácia. E que, abre aspas, portanto, tendo em vista que, no presente caso, o débito compensado refere-se à estimativa mensal de CSLL do ano calendário de 2004, não procede a cobrança do objeto do despacho decisório. E que, por essas razões, o CARF editou a súmula CARF número 82. Alega ainda subsidiariamente que a exigência de juros de mora sobre a multa de mora aplicada carece de base legal, já que o parágrafo 3º do artigo 61 da 94 e 30 96 é claro ao restringir a incidência de juros de mora sobre o valor do principal lançado. E que, ao interpretar a legislação ordinária, verifica-se que aquela autoriza expressamente a incidência de juros de mora somente sobre o valor dos tributos e contribuições e não sobre o valor da multa de mora lançada. E que, ao analisar conjuntamente os artigos tais do CTN, verifica-se que o próprio CTN, não autoriza a cobrança de juros de mora sobre a multa aplicada proporcionalmente ao tributo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito compensado e homologado integralmente o PERDECOMP em questão. É o voto
Então, neste momento, eu passo a palavra à patrona do contribuinte para que apresente suas razões de defesa. Sobre a sua questão levantada, você vai compartilhar um PowerPoint, onde você consegue colocar daí, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu acho que eu consigo, só um minuto. Ok. Peraí. Ah, não, eu não vou conseguir. Ele está em outra tela. Mas, enfim, a única questão que eu gostaria de reforçar aqui é que nós juntamos na manifestação de conformidade a DIPJ de 2000, que comprova esse valor de 16.825,85, e também apresentamos a PERDECOMP, que comprova a transmissão em 4 de 2004, e a gente também gostaria de reforçar a questão do erro formal, porque, de fato, a gente quis aproveitar o crédito de saldo de CSL de 16 mil, apurado em 99, com débito de estimativa mensal de CSL de 21 mil de fevereiro de 2004, mas ao preencher realmente houve esse erro formal, e nós indicamos o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 98. Então, por isso, apenas repito o que o conselheiro já mencionou na leitura do relatório, de que não estaria prescrita essa compensação, que ela foi apresentada no prazo de 5 anos, e também nós tratamos da aplicação da súmula 82, que o conselheiro também mencionou, e é basicamente isso. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Bom, eu vou, então, prosseguir aqui na análise, na leitura do voto. Então, da admissibilidade, eu reconheço a competência desse colegiado para análise da matéria, mas eu conheço parcialmente o recurso. Por quê? Vou ler aqui o meu voto. Eu digo o seguinte: observo que o recurso é tempestivo, entretanto, conheço-o parcialmente, em razão de conter matéria preclusa, conforme explicado na sequência. São totalmente novos os argumentos relativos à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de mora lançada e da inexigibilidade do débito compensado a título de estimativa mensal de CSLL do mês 4 de 2004, por ter ocorrido o encerramento do período base de apuração, concluída a apuração do IRPJ e da CSLL e definido o quantum devido com base no lucro real. E eu argumento e justifico dizendo o seguinte: tais temas não podem ser analisados neste colegiado por falta de pré-questionamento, porquanto não foram suscitados oportunamente em sede de manifestação de inconformidade, caracterizando-se como matérias preclusas, a teor do disposto no artigo 16, 3 e 17 do Decreto 70.235/72. Assim, por constituírem temas inéditos, não expressamente contestados na manifestação de inconformidade, e por não se referirem à matéria de ordem pública, não conhecerei do recurso nesta parte. Eis que não cabe a essa instância recursal o reexame de matéria fática não julgada pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório. Quanto ao mérito, o recorrente, em síntese, defende que não pode ter seu direito à compensação prejudicado pelo cometimento do que chamou de erro de preenchimento do PERDECOMP não homologado. Eu coloco uma referência, toda a fundamentação da DRJ sobre esse ponto, e digo o seguinte: de pronto, vê-se que a questão tratada nos autos resume-se à possível ocorrência de erro de preenchimento de PERDECOMP, e respectiva à falta de sua comprovação nos autos. Foi o que disse a DRJ. A esse respeito, constato que o então manifestante efetivamente não colacionou aos autos nenhum documento de sua escrituração contábil e fiscal para dar suporte a seus argumentos. Portanto, andou bem o acórdão recorrido ao julgar a improcedência do pleito, eis que, de fato, o artigo 170 do CTN exige para o reconhecimento da compensação declarada pelo contribuinte
que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos não comprovados quando do julgamento da manifestação de inconformidade. Tampouco, no recurso voluntário, o recorrente forneceu cópia de livros fiscais e contábeis para alicerçar suas alegações. Simplesmente colacionou documentos EDARFs que já haviam sido apresentados no momento da protocolização da manifestação de inconformidade, os quais, embora possam ser considerados meios de prova necessários, não são suficientes a justificar o crédito pretendido. Sobre o tema, o ordenamento jurídico consagra no artigo 373, aqui depois eu preciso ajustar, do inciso 1 do CPC, que é a regra aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, a regra segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito. E prossigo dizendo o seguinte: logo, não pode o recorrente, sob o manto do princípio da verdade material, tentar transferir ao fisco sua obrigação de comprovar o direito creditório alegado, afirmando que a não homologação decorreu de mera inobservância de formalidades, porque a necessidade de declaração do débito em DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PERDECOMP decorrem de exigências legais. Ademais, conforme se observa no recurso, o recorrente não se insurge propriamente contra a não homologação da compensação, apenas assume que cometeu erro de preenchimento no PERDECOMP em questão e solicita a retificação dos elementos dele informados como forma de assegurar o direito ao crédito pretendido. Porém, é fato que, ao tempo da ciência do despacho decisório de não homologação, inexistia juridicamente o crédito pleiteado. Eis que o indeferimento decorreu de informações de registros dos sistemas da Receita, prestadas em declarações válidas, ou seja, não retificadas, entregues pelo próprio contribuinte. Forçoso concluir, portanto, que os autos tratam, em verdade, de pedido de retificação de PERDECOMP, e não propriamente de recurso contra a sua não homologação. Motivo porque não cabe a este Conselho emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser dirigida à Delegacia de Jurisdição Fiscal do contribuinte, que é o órgão detentor da competência normativa para análise de pedidos dessa natureza. Se efetivamente ocorreu o erro apontado, no qual tenha resultado lançamento fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita de Jurisdição Fiscal do contribuinte, mediante requerimento próprio, para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na forma do 149 do CTN e na forma do regimento da Receita Federal do Brasil. Por todo exposto, eu nego o provimento ao recurso. Conselheiro, eu posso só fazer um esclarecimento a respeito do ponto da inexigibilidade do crédito, da questão da súmula? Tá, seja breve, doutora. É super breve. Eu estava checando aqui que essa súmula foi editada em 2018, então, na época da apresentação da manifestação de inconformidade, que foi em 2008, não teria como a gente trazer essa questão. Perfeito. Bom, esclarecido então, vamos abrir para o doutor Marcelo para proferir o seu voto, doutor, por gentileza. Bem, no que toca ao conhecimento, tá, eu tenho que fazer a mesma observação do processo passado, que eu acompanho a questão do conhecimento parcial, mas pelas conclusões, não pelos fundamentos, e aí, até por isso, essa questão da súmula, doutora, eu nem adentro ao mérito, porque eu tenho entendimento de que, em que pese reconhecer que está ficando vencido, inclusive, os posicionamentos tomados na própria Câmara Superior,
eu ainda tenho o entendimento de que quando a gente analisa processo de perda e compra, a gente está analisando o crédito, tá? De modo que essa súmula 82, por exemplo, ela se volta para o débito, né? Eu nem analiso esse ponto. Eu parto da premissa de que aqui a gente está analisando tão somente o crédito. Então, eu conheço do recurso parcialmente, de modo que esses argumentos ou fundamentos de mérito voltados ao débito, tais como a súmula, juros e tudo mais, não são de competência desta turma. No mérito eu também, e aí no mérito eu acompanho o relator, até por ser posição formada aqui da própria turma e do próprio CARF, em que pese ser possível a retificação, seja de declaração PERDECOMP, seja de CTF, seja de PJ, da declaração qual for, após proferido o despacho decisório, nós temos nos posicionado aqui no sentido de que, nesses casos, é imprescindível a comprovação efetiva da liquidez e certeza do crédito. Então, não basta a mera apresentação dos documentos fiscais, quer dizer, aqueles documentos retificados, para que seja dessa forma tentado demonstrar a existência do crédito. A gente entende que, nesse caso, o contribuinte deve recompor a sua base, e aí, nesse caso, seria o saldo, né, imagino eu, recompor o saldo do período para demonstrar que o saldo seria X e não Y, por exemplo. Então, assim, por essa ausência de prova nos autos, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Tiago, como vota? Acompanho o relator. Perfeito. Então, o mesmo trecho do voto anterior ou é diferente? Isso, não, o mesmo trecho do voto anterior no que toca ao conhecimento. E no mérito também, né? Tá, então eu vou ler aqui. Eu copiei e ver se você concorda. Tá, se espelha o que você está pensando. Tá, item 9, processo 16.327, 903, 363, 2008, 11, Porto Seguro Vida e Previdência. Então, o resultado é: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e em rejeitar a preliminar de diligência suscitada. E, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões quanto ao conhecimento o conselheiro Marcelo. Perfeito. Ausente o Dr. Rafael Zedral, por motivos de saúde e familiares. Ok? Muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada a vocês, conselheiros. Tenham uma excelente tarde de julgamentos virtuais. Ok, obrigado. Tchau. Tchau. Vamos lá. Bom, então vamos continuar com a pauta não presencial, vamos chamar assim, né? Vamos restabelecer a ordem do julgamento. Então, voltamos ao processo 1. Item 1 da pauta, Autotrack. Ailton, presidente. Oi. Só uma dúvida. O pessoal que, em tese, falaria agora, foi mandado para tarde, né? Em tese, sim. Não, e já foi avisado, né? Porque acho que eles estavam numa sala, né? Aí Não, eu acho que o Isaías ficou lá de avisar que voltavam em 15, né? Ah, ok. Eu acho que ele avisou, né? Bom, esse processo aqui eu fiz um voto de diligência e fiz outro voto julgando. Eu vou ler o voto de diligência, tá? Se vocês concordarem, a gente vai para a diligência, caso contrário, a gente vai para o voto. Então, item 1 da pauta, processo 10.166.900.795.2008.84, recorrente Autotrack, Comércio e Telecomunicações. Eu vou aproveitar o relatório aqui da RJ, tá? Trata-se de declaração de compensação, transmitida eletronicamente, com base em créditos relativos à fonte,
de 31.574,82. Em 24 de abril de 2008, foi emitido o despacho decisório, nos termos do artigo tal, que homologou parcialmente a compensação declarada, pelo fato do crédito ser inferior, o crédito disponível ser inferior ao crédito pretendido. Cientificada, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e alega em síntese o seguinte: que tal crédito foi extraído do pagamento efetuado a maior código de arrecadação tal, DARF tal, valor de 128.845,75, referente ao imposto de renda na fonte sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio do segundo trimestre de 2003. Faz um monte de cálculos aqui. A contribuinte argumenta que o PERDECOMP estaria amparado pelos respectivos créditos, devidamente comprovados por meio do DARF e demonstrados em planilha, além de estarem ratificados pela apuração apresentada na respectiva de IPJ e documentos em anexo. Ao final, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela delegacia de julgamento. A justificativa foi a ausência de comprovação do pagamento. Ou seja, não houve juntada de documentos que comprovassem as alegações feitas. O contribuinte apresenta o recurso voluntário de folhas tal. Esse é o relatório. Então, eu vou dar uma sustentação oral, eu vou prosseguir, então, no voto. Eu observo que o recurso é tempestivo, mas ele não se encontra em condições de julgamento, conforme eu vou explicar. A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e a liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior de IRRF no valor de 31.183,87, supostamente declarado com erro na DCTF. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por ausência de comprovação contábil e fiscal do direito do crédito alegado. Okay. Ocorre que no recurso voluntário foram juntadas DCTF retificadora, fichas extraídas do livro Razão e outros documentos que denotam verossimilhança à argumentação do recorrente, observando-se que a retificação, embora feita dentro do prazo legal, ocorreu após a emissão do despacho decisório eletrônico. Entretanto, entendo que tal circunstância não pode, por si só, prevalecer sobre a realidade fatual, de modo a inviabilizar o direito creditório aparentemente legítimo do recorrente, sobretudo quando presentes indícios de sua existência. Assim, em prestígio aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, voto pela remessa dos autos à unidade de origem para que analise os documentos juntados no recurso voluntário e elabore relatório circunstanciado definitivo sobre a liquidez do crédito indicado, informando se restaram comprovadas a liquidez e certeza do crédito e se este não foi utilizado em outro processo de compensação do contribuinte, devendo este ser cientificado do resultado da diligência para que se manifeste. É o voto. Com a palavra, doutor Marcelo. Presidente, eu vou confessar o que eu tomo como premissa para mim. Sempre que eu penso em algum processo em fazer uma diligência, e aí eu estou em dúvida entre diligência ou negar provimento, eu vou pela diligência. Sempre que eu estou entre diligência e dar provimento, eu faço para dar provimento e aí faço a diligência para caso o dar provimento seja indeferido. E aí propor a diligência. Nesse caso, como eu vi que você fez um voto para negar provimento e também fez um para dar diligência, né? Eu acho que você tem dúvida. E aí, na dúvida, pelo não e pelo talvez, eu sigo pelo talvez, porque, assim, pior não fica, né? Então, se existe uma dúvida, eu acho que a gente deve sanear via diligência. Então, eu acompanho a diligência. Perfeito. Doutor Thiago, como vota? Penso igualzinho também, Ailton. Eu tenho o mesmo entendimento do Marcelo. Perfeito. Então, só redigir o voto aqui.
vou proclamar o resultado aqui. Da Autotrack, Comércio e Telecomunicações. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para análise dos documentos juntados no recurso voluntário e elaboração de relatório consubstanciado definitivo sobre a rigidez do direito creditório vindicado, devendo aquela unidade informar se restaram comprovadas a liquidez e certeza do crédito, se este não foi utilizado em outro processo de compensação. Ausente o conselheiro Rafael, né? Depois eu completo aqui. Ok? Perfeito. Bom, vamos agora para o item 10. Rádio Sociedade. Item 10, né? Esse aqui não tem nada de sustentação oral, né? Esse aqui a gente pode... Perfeito. Item 10, rádio... 10 a 18. Oi? Do 10 a 18, né? Mesmo contribuinte. Tá, perfeito. Vamos lá. Bom, então estamos no item 10. Só um instante que voltou aqui na tela. Item 10 da pauta, processo 10.580.901.321.2009.40, recorrente Rádio Sociedade da Bahia, Sociedade Anônima. Esse processo também está sob minha relatoria, e eu vou ler aqui o relatório da DRJ que eu adotei no meu voto. A requerente, sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro real, apresenta manifestação de inconformidade contra o despacho tal, que não homologou a compensação do débito de IRPJ, referente à estimativa de dezembro de 2004, valor de R$ 22.848,60, objeto da Decomp tal, sob a alegação de o crédito utilizado na compensação se trata de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica. Caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução de IRPJ devido ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de IRPJ do período. Na manifestação de inconformidade, o manifestante alega o seguinte: o desenvolvimento regular das suas atividades, prestou serviço a órgãos públicos, os quais, quando da efetivação do pagamento de tais serviços, promoveram a retenção na fonte do imposto de renda, conforme o artigo 34 da 10.833. Dessa forma, o contribuinte apurou crédito tributável. Tiago, só uma observação, não pode desligar o vídeo, hein? Por favor. Não pode desligar nem o vídeo, por favor. Bom, prosseguindo aqui. Dessa forma, o contribuinte apurou o crédito passivo de restituição e desejou utilizá-lo na compensação de débitos próprios, mediante o PEDECOMP objeto desse processo. Ele fez uma planilha aqui no qual ele demonstra o suposto crédito. Os valores retidos na fonte, conforme documentos e anexo, foram utilizados na dedução do imposto de renda devido ao final do período de apuração, não a título de estimativa mensal, como entendeu o fisco. E aí ele requer o direito creditório, papapá. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. E a ementa diz o seguinte, que o débito é inexistente. Ele diz o seguinte: verificado o erro na indicação do débito de IRPJ devido por estimativa, confessado na Decomp, cabível o seu cancelamento. E aí o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde ele repete praticamente os argumentos que ele apresentou na manifestação de conformidade. Vamos para o voto, então. Considerando que não há
sustentação oral, nem videoconferência, nem apresentação de vídeo. De início, cabe destacar que o recorrente não traz argumentos novos aos autos, repetidos apresentados em manifestação de conformidade. Passa-se a análise do PERDECOMP em questão. Com relação ao crédito pretendido, verifica-se que não foi apurado saldo negativo passível de compensação no ano 2004, conforme pontuado no acordo recorrido. E aí eu vou ler aqui o trecho do acordo recorrido que eu destaquei. Abre aspas. Mesmo a sua alegação de que o crédito seria decorrente de retenções efetuadas por seus clientes, não resiste à simples análise dos valores informados em sua declaração de rendimentos. Tendo em vista que, conforme consta da ficha talda de PJ, a requerente apurou, após a dedução dos valores retidos e das estimativas pagas, imposto de renda a pagar em 31 de dezembro de 2004 no montante de R$ 42.917,92 e não saldo negativo passível de compensação. Fecha aspas. Eu digo o seguinte, portanto, inexiste o crédito pleiteado no PERDECOMP de R$ 22.848,60. Eis que, no período base examinado, houve apuração de imposto de renda a pagar no montante de R$ 42.917,92, conforme declarado pelo próprio contribuinte. Também inexiste o débito informado no PERDECOMP, conforme indica o trecho do acordo recorrido reproduzido a seguir. Abre aspas. Entretanto, verifica-se que também não existe o débito informado na DECOMP, em análise, tendo em vista que em 31 de dezembro de 2004 foi apurada uma estimativa de DRPJ no valor de R$ 42.917,92, de acordo com a ficha tal da declaração da DPJ, sendo que foi efetuado um recolhimento também de estimativa devida em dezembro de 2004, em valor até superior ao apurado, um montante de R$ 85.376,91. Como já exposto, não restando saldo passível de cobrança. Fecha aspas. E eu digo o seguinte, diante da constatação de inexistência do débito informado, descabe cogitar-se de homologação do PERDECOMP, mas tão somente de seu cancelamento, providência que não compete a este colegiado, mas sim à unidade de administração tributária de jurisdição fiscal do contribuinte, de acordo com a legislação de regência. E aí eu cito o artigo 170 do CTN, da liquidez e certeza, toda aquela base legal que a gente costuma colocar. Então, eu concluo dizendo o seguinte, considerando que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, até porque ele repetiu ipsis literis os argumentos da manifestação de conformidade, decido manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Aí cito o dispositivo do CARF que me permite fazer isso. Ok? Bom, doutor Marcelo, com a palavra. Eu acompanho para a gente, acompanho. É isso mesmo. Doutor Tiago? Acompanho, presidente. Muito bom. Bom, então, o processo item 10 da pauta, recorrente Rádio Sociedade da Bahia. Vou proclamar o resultado aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso. Bom, vamos a... Agora eu não lembro se ao seguinte tem diligência. Acho que o último é igual a esse aqui. Deixa eu ver. Vamos então ir para o item, o último processo aqui da Rádio Sociedade, que é igual a esse que a gente leu. O item 18. Ok? Estamos julgando o item 18 agora. Bom. Deixa eu ver aqui.
Também se trata de pagamento por estimativa. O contribuinte alega que fez retificações nas apurações de RPJ e CSLL. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por falta de comprovação. E a justificativa é a seguinte: tratando-se de recolhimento de imposto de estimativa totalmente utilizado como dedução do imposto apurado no ajuste anual, não há direito a crédito creditório a título de pagamento indevido, ou maior que o devido. Não é tão igual assim não, né? Deixa eu ler o relatório assim, então, porque a ementa está diferente. Pode até que tenha sido igual, mas vamos ver o relatório aqui da DRJ. Bom, começamos. A requerente sujeita à apuração de RPJ, com base no lucro real, apresenta a manifestação de inconformidade tal, contra o despacho decisório, número tal, que não homologou a compensação de débitos relativos à estimativa de RPJ referentes ao período de apuração de maio e junho de 2004, objeto da DECOMP tal, com crédito oriundo do pagamento indevido ou maior que o devido de estimativa de RPJ do mês de julho de 2005, sob a alegação de que o crédito utilizado na compensação se trata de pagamento a título de estimativa mensal de pessoas jurídicas tributada com base no lucro real. Caso o recolhimento pode ser utilizado na dedução do RPJ devido ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de RPJ do período. Na MAIM, a manifestação de conformidade, alega o seguinte: a empresa promoveu retificações nas apurações de RPJ e CSLL, entre parênteses aqui, balancete de sucessão e redução, e uma vez que as apurações estavam inconsistentes com os registros contábeis, verificando que os pagamentos efetuados até então a título de estimativas mensais foram maiores que os efetivos débitos, razão pela qual promoveu retificações nas obrigações acessórias de PJ e de CTF. Com isso, foram apurados e evidenciados para o fisco créditos fiscais decorrentes de pagamentos a maior dos tributos mencionados, os quais foram utilizados na compensação de débitos próprios mediante o PERDECOMP objeto desse processo. Aí ele faz uma planilha aqui, apurando. Diz que o artigo 74 da Lei 9430/96 não faz qualquer vedação à compensação do valor recolhido a título de estimativa maior que o devido, a partir do mês seguinte. Cita a jurisprudência do caso. Cita a edição da IN 900 de 2008, que revogou a Instrução Normativa 600 de 2005, cujo artigo 11 tratava da compensação, e não trouxe em seu disciplinamento quaisquer vedações à compensação interna. Então, como eu disse, foi julgado pela DRJ improcedente por ausência de comprovação do crédito. No recurso voluntário, o recorrente apresenta ipsis literis os fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade. Bom, vamos para o mérito. Como dito, o recorrente questiona a decisão que não homologou o PERDECOMP tal, o qual utiliza crédito decorrente de um suposto pagamento a maior referente ao IRPJ estimativa do mês de julho de 2005. Consta dos autos que tanto a DIPJ quanto a DCTF, retificadora ativa, informam débito de R$ 59.888,37, a título de estimativa para o mês de julho de 2005, para o qual o contribuinte realizou os recolhimentos de R$ 76.652,45. Portanto, a diferença de R$ 16.764,08 entre o débito de estimativa apurado e o efetivamente recolhido é que constitui o suposto crédito pleiteado a ser examinado no presente recurso. Ok? O cálculo de recolhimento de estimativa é obtido mediante a aplicação de um percentual fixado em lei sobre a receita bruta mensal do contribuinte ou de apuração fundada em balancete cumulativo de redução ou suspensão de pagamento. E o que é restituível ou compensável, em regra,
é o saldo negativo de RPJ ou de CSLL, apurado no final do período básico, e não propriamente as estimativas desses tributos recolhidas durante o curso do ano. Indo avante, verifica-se que o acórdão recorrido apurou o saldo negativo do ano calendário 2005, conforme segue. E aí eu faço aqui eu restabeleço a apuração do IRPJ no ano calendário 2005, copio, na verdade, né? Copio do acórdão recorrido. O que foi declarado e o que foi confirmado pelo acórdão recorrido. Tá certo? Ou seja, só para sintetizar, deu um IRPJ a pagar, declarado de R$ 53.906,35, e IRPJ a pagar, confirmado pelo acórdão recorrido, é de R$ 82.884,51. Portanto, sem razão recorrente a juízo da DRJ. E eu digo o seguinte, observa-se que, na apuração do IRPJ 2005, o acórdão recorrido não considerou as estimativas quitadas por compensação, ao argumento de que, abre aspas, as estimativas de IRPJ recolhidas no ano de 2005 totalizaram 347.436,65, mas encontram-se homologadas compensações no montante de apenas 3.914,49, ou seja, no ano de 2005, as estimativas confirmadas totalizaram 351.351,14. Fecha aspas. E aí, eu digo o seguinte, em que pese a interpretação descorreta do acórdão recorrido, que ela era válida, só que atualmente ela não prevalece no âmbito da própria administração tributária, que editou o parecer normativo COSIT 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise. E aí, esse parecer, eu não vou lê-lo aqui, porque ele é de conhecimento já de uma jurisprudência da nossa turma aqui, certo? Só vou ler a explicação aqui. Como se observa, o entendimento atual da administração tributária é no sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de origem de IRPJ ou a base negativa de CSLL. Tem um errinho aqui. Desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano calendário ou até esta data, e for objeto de manifestação de conformidade pendente de julgamento. Eis que, nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com as exigibilidades suspensas. E eu prossigo dizendo, vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depende da leitura do despacho decisório de folha 7. E aí eu digo que o parecer COSIT 02/18 é reconhecido como norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do CTN, e trago toda uma jurisprudência que embasa que fundamenta esse argumento, e refiz os cálculos. Aquele mesmo cálculo que eu coloquei da RJ, eu refiz os cálculos considerando essa estimativa. E aí eu apurei o seguinte, vamos aqui no IRPJ a pagar. Ou seja, eu apurei o valor declarado de IRPJ a pagar de 53.906,35 declarado, e o confirmado em sede de recurso voluntário, 46.849,42. Então, nesse ponto, eu estou, vamos dizer assim, julgando favorável ao contribuinte. Entretanto, e aí eu prossigo, como se nota, mesmo com o cômputo integral das estimativas compensadas no cálculo do IRPJ do ano calendário 2005, não houve apuração de saldo negativo passível de compensação ou restituição, mas IRPJ a pagar. Logo, por esse aspecto, foi acertada a decisão de não homologação do PERDECOMP, vez que o crédito pretendido revelou-se inexistente. Ou seja, ele ganha, mas não leva, né? Mesmo considerando, não tem saldo negativo. Esse é o voto. Com a palavra, doutor Marcelo. Não, eu acompanho, presidente. O voto ficou pecado. Doutor Tiago. Acompanho, presidente.
Nós estamos no 18, não é isso? Isso. Que são iguais. Eu fui para baixo mesmo. São iguais. Acho que a gente precisa voltar só para o que é diligência, né? Os outros acho que são diligências. Deixa eu só proclamar. 11 até o 17. Tá. Deixa eu só proclamar o resultado aqui. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Ausente, conselheiro Rafael, papapá. Ok? Perfeito. Então, vamos voltar agora para o 11. 11. Isso aqui é a mesma situação do anterior. Eu fiz um voto de diligência, eu vou lê-lo aqui, e fiz um voto julgando o mérito. Então, passamos agora ao julgamento do item 11 da pauta, processo 10.580.906.410.2011.05, recorrente Rádio Sociedade da Bahia. E esse processo é de minha relatoria também. Bom, eu aproveito o relatório da DRJ, vou lê-lo aqui, então, para sintetizar o caso. O presente processo trata de declaração de compensação brutal, transmitida eletronicamente, que pretende compensar débito da interessada com crédito originário de pagamento indevido ou maior que o devido, o valor de R$ 2.277. O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de CSLL, código de receita tal, período de apuração 30/9/2004. Ok. O despacho constatou a improcedência do crédito, informado no PEDECOM, por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica, tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou da CSLL, devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de RPJ ou CSLL do período. Ele apresentou manifestação de conformidade, na qual ele afirma ser sim restituível o pagamento indevido a maior que o devido de estimativa mensal, apurada pelo lucro real, com o levantamento de balancete de redução e suspensão. Aí ele traz em seu socorro jurisprudência administrativa, invocando outro sim, o princípio da retroatividade de norma interpretativa, uma vez que a IN da Receita 900/2008 não trouxe mais essa vedação. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, e aí eu transcrevo a emenda, e a justificativa foi a seguinte: não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado, nem se extingue por compensação o débito informado. E aí ele apresenta o recurso voluntário, várias declarações fiscais e demonstrativos contábeis. Ou seja, de folha 62 a 5.068, é isso mesmo? Não errei aqui, não? Bom. No qual reitera os argumentos de sua manifestação de conformidade e onde destaca os seguintes documentos juntados. Ele apresentou balancete do exercício 2004, DCTFs, DACOM, livro de apuração do lucro real e memoriais de cálculo do imposto devido. Então, ele requer a reforma do acordo. Bom, indo propriamente para o voto, eu digo o seguinte: a controvérsia nos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza de liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior feito por meio de DARF, no valor de R$ 277,73. Mais precisamente, o direito de crédito vindicado refere-se a recolhimento a título de estimativa mensal de CSLL, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
código de receita tal, período de apuração tal, arrecadado em 29/10/2004. O acordo recorrido julgou improcedente a manifestação, em conformidade, por ausência de comprovação do direito de crédito. Ocorre que no recurso voluntário foram juntadas milhares de cópias de documentos contábeis e fiscais que parecem conferir plausibilidade à argumentação do recorrente e que reclamam exame mais acurado, bem como impelem o elastecimento do devido processo legal com vistas a dar efetividade ao direito de defesa do recorrente. E aí eu justifico o meu argumento, como se sabe, a jurisprudência dominante do CARF vem relativizando o instituto da preclusão para a juntada de documentos novos no processo, no caso de constituírem eles evidências robustas da comprovação do direito do crédito postulado, o que parece ser o caso dos presentes autos. Face a esses fundamentos, voto pela remessa dos autos à unidade de origem para que analise os documentos juntados no recurso voluntário e elabore relatório circunstanciado definitivo sobre a rigidez do crédito indicado, informando se restaram comprovados sua liquidez de certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, que é a redação normalmente aí que a gente... Bom, esse é o voto. Com a palavra o doutor Marcelo. Acompanhe, presidente. Doutor Tiago. Acompanhe, presidente. Muito bom. Esse é o 11. Bom, então, proclamando o resultado do julgamento, processo 11, item da pauta, recorrente Rádio Sociedade da Bahia. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que analise os documentos juntados no recurso voluntário e elabore relatório circunstanciado definitivo sobre a rigidez do crédito indicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, de modo a evitar assim a restituição, compensação e duplicidade do crédito. Ok? Perfeito. Eu tenho a impressão que os outros são idênticos. Deixa eu ver. São... vamos um por um, então, vai. O item 12. Eu também estou propondo uma diligência porque ele apresentou DCTF, DACOM, NALUR e a justificativa da DRJ foi que ele não tinha justamente apresentado a comprovação. Podemos votar ou vocês querem que eu faça? O 12 é igual ao 14. Igual ao 15 e o 16. Eu acho que são todos assim, e aí os outros são muito parecidos, mas o 12, 14 e 16 são exatamente idênticos. E o 12 também é igual ao 11, né? Que a gente acabou de julgar. Sim. Bom, eu acho que dá para votar em conjunto. Tá, então eu estou repetindo aqui o mesmo texto do voto anterior, o 12. Vocês votam? Como é que vocês votam também? Eu acompanho todos, sim. Todos por proposta de diligência. Então vamos... Acompanhe, presidente. Tá. Opa, pera um pouquinho. Não, tá certo.
Bom, então, do 11 até o 17, itens da pauta da Rádio Sociedade da Bahia, a decisão foi pela resolução de diligência. Ok? O 18 a gente já votou. Vamos agora para o item 19 da pauta. Seria até a 1, né? Será que a gente consegue mais uns... Ou damos um intervalo para o almoço, hein? Então, como o Isaías vai voltar 1h15, né? Ou quer dizer, daqui a 15 minutos ele está de volta. Então, não sei, assim, o que a gente podia tentar fazer. Mas aí a gente teria 15 minutos para comer alguma coisa. Não sei se daria tempo, mas a gente pega o 19, que não tem nada, e deixa para o final. Quando o Isaías voltar 1h15, que a gente pediu para ele voltar 1h15, a gente volta para o 20, que tem sustentação, e o 21, que tem sustentação. E aí a gente mata amanhã. E aí começa a tarde fazendo os que tem sustentação. Quando terminar todas as sustentações da tarde, volta para o 19 e depois volta os que ficaram faltando da tarde sem sustentação. Tá, querem comer rapidinho então? Vamos interromper? Come alguma coisa em 15 minutos, né? E volta em 15. Tá, tudo bem, Thiago? Então vamos fazer o seguinte. Então, na verdade, sim. Na verdade, daqui 9 minutos, né? Voltar. Uhum. Bom, mas na verdade, pelo que eu entendi, o Isaías falou que ele pode voltar 1h15, não necessariamente que nós voltaríamos 1h15. Não, ele falou que podia voltar 1h15, aí o Ailton pediu para ele voltar 1h15, né? Então, assim, eu pelo que eu entendi, tá? Posso estar equivocado, mas eu acho que ele disse que ia voltar 1h15, porque o Ailton pediu para ele voltar mais cedo. Não, mas mesmo que a gente demore um pouquinho mais, ele vai saber que a gente está em almoço, né? Que a gente precisa comer também, né? Então pode... Então volta 1h30. Eu vou parar a gravação, a gente volta 1h30. Pode ser? Tá. Ok, então... 1h30. Ok, obrigado. Combinado.